Veja os jornais de hoje e você vai ver que muita coisa não é como ontem. Apanhe o jornal de amanhã cedo, ouça os noticiários amanhã à noite, e você verá quantas coisas mudaram no mundo em 24 horas. Tudo muda. As estações mudam, as fronteiras mudam, o clima muda, as áreas de tensão mudam, nações mudam de nome, pessoas mudam de lugar, pessoas mudam também a maneira de viver, mas as pessoas também mudam. É interessante como que você encontra uma pessoa hoje, passa algum tempo, você reencontra essa pessoa e diz: como você mudou? Mudou a aparência, mudou o modo de se vestir, mudou o corte de cabelo, mudou a cor dos olhos. Outro dia encontrei uma pessoa que estava com os olhos azuis, mas antes eram pretos. Eu não sei como é que mudou assim, era lente. Mudam os óculos, mudam o carro, mudam de casa, mudam a maneira de se comportar, mudam a maneira de agir e de reagir. As pessoas vão mudando. Assim é o mundo. E sabe, nós mudamos fisicamente, nós mudamos emocionalmente, conforme as estações da vida. Nós mudamos nossas ideias, mudamos nossas metas, mudamos nossas convicções. Você às vezes tem uma convicção definida sobre determinado assunto, sobre determinada questão, de repente mudou de ideia. Diz: mudei de ideia. Porque a vida é assim, nós mudamos. E vocês que estão aqui no coro, vocês que estão aqui no conjunto, sabem que isso é verdade. As coisas vão mudando. Nós estamos vivendo num mundo de globalização, em que hoje o centro do mundo é a sua sala de estar. Você tem um computador em casa, o mundo está ali na sua casa. Sem sair da sua cadeira, sem se mover, você tem acesso ao mundo todo, você tem todo tipo de informação em qualquer lugar do mundo. As coisas mudam. É tanto equipamento novo que surge, e você vai numa loja de equipamentos de eletroeletrônicos, por exemplo, cada dia tem uma coisa nova. As coisas vão mudando. Quem compra um computador hoje, daqui a 2 meses já está ultrapassado. Você já tem que começar a pensar no upgrade do computador. Você tem que estar sempre colocando uma placa nova e depois trocar o equipamento. É assim o mundo. Mas há algumas coisas que não mudam. Há algumas coisas que nunca mudarão. Existem algumas coisas que permanecerão inalteradas. E eu vou dizer para você algumas delas hoje. Primeira, o salário do pecado nunca muda. E a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar de todas as mudanças do mundo e da história, o pagamento do pecado permanece exatamente igual. O câmbio pode mudar,
A moeda pode mudar de nome. A inflação pode oscilar para baixo e para cima, mas o preço do pecado será sempre o mesmo. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim, disse: há um fruto do qual vocês não devem comer. E no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Aí aparece a serpente e conversa com a mulher e diz: pode comer. Pode comer. E lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 5, a serpente vai induzir e vai convencer a mulher de que ela pode comer daquele fruto, de que o seu marido pode comer daquele fruto e que nada vai acontecer. E a serpente diz: comam, certamente não morrereis. Mas Deus disse que morreriam. Esse é o preço do pecado. E a palavra de Satanás não anula a palavra de Deus. Deus disse: se comer, morre. O Satanás disse: vocês podem comer que não morrem, mas o que prevalece é a palavra de Deus. E aí Eva comeu do fruto, deu para o seu marido, comeu também, e o que aconteceu? Morreram? Morreram. Morreram espiritualmente. Fisicamente continuaram vivendo, com todas as consequências, continuaram vivendo fisicamente, mas espiritualmente morreram ali. Tanto que logo depois, diz a Bíblia, que a primeira providência é tentar encontrar uma espécie de vestimenta, porque ficaram com vergonha. Antes estavam livremente nus, os dois, na presença de Deus, nada os constrangia, porque eram inocentes. Agora já vem a maldade, a malícia, que toma conta do coração deles. O pecado chegou. E é esse pecado, queridos, que produz morte espiritual, que produz a morte física, e através de Adão e Eva, através de Adão, o pecado passou para todos os homens, e alcançou todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares, e alcançou você também, e alcançou a mim. Então, toda vez que você vê um funeral, você sabe que aquele ali é o preço do pecado. Toda vez que você passa diante de um cemitério e que você vê e sabe que ali estão milhares e milhares de pessoas ou de corpos, é o salário do pecado. Toda vez que você vê um hospital com pessoas em estado terminal morrendo, salário do pecado, porque se não houvesse o pecado, não haveria doença, não haveria morte, não haveria funeral, não haveria cemitério. E o que é pior, quando o homem se depara com o inferno, o homem sem Jesus, e quando ele chega ao fim da vida sem Deus, e sem Jesus, e sem salvação, e sem esperança, e que vai para o inferno, naquele lugar onde haverá pranto e ranger de dentes, ali é a prova final de que o salário do pecado é a morte. Mas aí vem Jesus Cristo, e quando Cristo então é colocado naquela cruz, cravado ali, como eu falei hoje pela manhã, e que os cravos varam as suas mãos e os seus pés, e que a coroa de espinhos é espetada na sua cabeça, naquela circunstância dramática de dor e de morte, Jesus está dizendo o seguinte: olha, só existe um remédio para o seu pecado, é o meu sangue. E a única moeda válida para Deus, para pagar o preço do pecado, chama-se o sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor.
Em segundo lugar, a lei da colheita nunca muda. E sabe o que está escrito? O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas o seguinte: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Lei imutável. A globalização não muda essa lei. Os governos não podem mudar essa lei. O homem colhe o que semeia, e é impossível semear pecado e colher bênçãos. O tempo da colheita, quando esse tempo chegar para cada um de nós, para cada pessoa, para cada homem, para a humanidade toda, quando o tempo chegar, será um tempo tanto de desalento quanto de alegria. Porque Paulo vai dizer que quem semeou para a carne vai colher corrupção, mas quem semeou para o Espírito cegará vida eterna. Então olha aqui, por favor. E eu lhe pergunto agora: todo dia você está semeando? Todo dia. Querendo ou não, você já, quando você levanta, já está semeando. Você se levantou de manhã, começou a semear. E você semeia o dia todo. Semeia o dia todo. Você semeia de manhã, você semeia de tarde, você semeia de noite. Nós estamos semeando. E eu pergunto: que tipo de semeadura você está fazendo? E quando chegar o dia da ceifa, quando chegar o dia da colheita, o que é que você vai colher, meu querido? Um agricultor que planta arroz vai colher arroz. Um agricultor que planta feijão vai ter que colher feijão. Não dá para plantar milho e colher abóbora, não. E eu pergunto: o que é que você tem semeado? Que tipo de semeadura você tem feito? E no dia da colheita, qual será a sua ceifa? Em terceiro lugar, e esta é a coisa mais importante que eu tenho para dizer para você nessa noite: o amor de Deus nunca muda. Repita comigo: o amor de Deus nunca muda. Todos juntos: o amor de Deus nunca muda. O apóstolo Paulo ainda escreveu assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, e somos ainda. Esta é a maior história de amor jamais contada, que Cristo veio aqui, que Cristo olhou para mim e olhou para você e disse: olha, você está perdido, você está condenado, você deve morrer, você não tem outra alternativa, mas eu vou aí morrer por você. Não existe história de amor maior, mais intensa e mais comovente do que esta, querido. A cruz demonstrou o amor de Deus. O dom de Deus em Jesus Cristo garante a vida eterna para os pecadores. Não há maior amor do que este. Jesus mesmo diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então a graça de Deus expressa, ou a graça de Jesus expressa o imutável amor de Deus pelos pecadores. Por isso que Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Essas verdades são imutáveis. Nós não podemos mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Ninguém. E Deus então escreve, através de Malaquias, o seguinte: eu, o Senhor, não mudo.
Essas leis estabelecidas por Deus são imutáveis. São verdades que não podem ser alteradas ao longo da história. O salário do pecado nunca muda. A lei da colheita nunca muda. O que o homem plantar, ele vai colher. E o amor de Deus nunca muda. E Deus nunca muda também. Então eu quero convidar você para dizer: Senhor, eu quero mudar. O Senhor não muda. O salário do pecado não muda. A lei da colheita não muda. Mas se o teu amor também não muda, eu quero mudar e receber o teu amor hoje. Eu quero experimentar o teu amor. Eu preciso disso. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de direção. Eu estou indo numa direção, mas eu quero ir na outra direção agora, porque eu estou indo na minha direção, mas eu quero ir na direção do Senhor. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça agora. Todos com as cabeças curvadas e todos com os olhos fechados. Jovens, crianças, adolescentes e adultos. Se as coisas estão mudando no mundo, as leis de Deus não mudam. Os princípios de Deus não mudam. Os valores de Deus não mudam. As promessas de Deus também não mudam. E você deve mudar hoje. Você deve dizer: ó Deus, eu quero mudar. Eu quero caminhar conforme a tua vontade, Senhor, a tua palavra. Eu quero receber Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, para que o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado e me credencie a morar no céu quando eu partir. Quero receber a salvação nessa noite. Quero viver uma vida digna do teu nome, Senhor. Eu quero fazer uma colheita abençoada e para isso eu tenho que fazer uma semeadura conforme a tua vontade. E eu te agradeço nessa noite porque o teu amor não muda. E porque apesar de tudo o Senhor continua me amando e se interessando por mim. E nessa noite